Estamos no Teatro da Escola Parque da 308 Sul e começa agora mais um Canaué Cultura. Se você é professor, professora, aluno ou aluna, ou apreciador da arte e da cultura, esse programa é feito para você. Eu digo isso porque eu queria dizer que eu estou muito bem acompanhado. Estou acompanhado de uma professora de teatro, uma grande professora de teatro, uma atriz muito bacana aqui da nossa cidade. Com vocês, a professora Sandra Regina. Nossa, É um prazer. essas apresentações agora. É um prazer conversar contigo, Sandrinha. E, Sandra, você está há quase 20 anos na Secretaria de Educação. 18. 18, anos, né? é. 15 anos só aqui na Escola Parque. Só que nessa Escola Parque e 18 nas escolas que... E como é que foi a história de você estar na Escola Parque? Como é que foi esse processo de você Entrar na escola. E como é que foi chegar numa escola com um conceito diferente? Que essa escola tem um conceito diferente, um conceito inovador. Olha, João, eu já trabalhava como atriz há 10 anos na cidade. Então, eu nunca pensei em ser professora na minha vida. Eu me considerei professora depois de 10 anos na carreira mesmo, mas até então eu nunca me considerei professora. Eu sempre achei que eu era uma atriz tentando passar o meu conhecimento na linguagem teatral para a educação. Essa era a minha história com a educação. E quando eu cheguei na Escola Parque, foi a minha porta de entrada para uma sala de aula. Eu fui entrevistada, inclusive. Tinha uma entrevista para dar aula aqui? Sim, na época que eu entrei tinha entrevista. Foi a diretora Eliana da Escola Parque 210 Sul. A primeira pergunta que ela me disse foi: você já trabalhou com criança? E aí que eu me toquei, eu falei: não, nunca. Inclusive, eu sempre odiei fazer teatro infantil. Teatro infantil. A tua experiência era como atriz e com, talvez, dar aula para alunos mais maiores, adolescentes? Não, eu nunca tinha dado aula. Eu estava entrando como contrato temporário até. Então, a minha experiência foi dentro de sala de aula mesmo. Então, quando ela me fez essa pergunta, nunca trabalhei com criança. Nunca dei aula, inclusive. É a primeira vez que eu vou dar aula, vou entrar numa sala e vou pegar crianças, né? E aí ela virou e falou: mas qual é a sua relação com a criança? Nossa, é uma pergunta bem... Eu falei: eu adoro criança, eu tenho uma relação com a afetividade, eu tenho um cuidado com a criança. E com a ideia do lúdico, né, Sandra? Porque eu acho que a criança traz uma coisa muito do imaginário. Sim. Eu sei que eu saí dali, eu fui atrás de livros para poder ler um pouco, enfim. Então eu li muito e comecei a juntar, na verdade, porque eu comecei a perceber que não era só eu que não sabia lidar com teatro dentro da sala de aula. Até os professores que já tinham uma formação de licenciatura, eles também tinham dificuldade com isso. Tinham a sua dificuldade, como tem até hoje, eu percebo isso. E o que eu comecei a fazer? Eu encarei a minha sala de aula como um laboratório, como pesquisa de linguagem, onde eu pudesse utilizar os meus conhecimentos como atriz da linguagem teatral e traduzir isso de forma dentro do mundo lúdico e infantil, né? Onde a criança pudesse perceber como seria importante ela poder receber essa linguagem e o que isso poderia produzir futuramente na vida dela. Quando se fala da importância do teatro, né, sei lá, a gente escuta professores, outros colegas professores de teatro, acadêmicos, doutores, na formação da criança, isso é uma coisa... Mas eu queria que você falasse um pouco além disso, nos teus 15 anos de experiência aqui na Escola Parque. Pois é. O que você descobriu da importância, mas não da fala comum, do que qualquer um pode falar? Por que o teatro é importante? Olha, eu acho que o teatro ele é importante porque ele é a arte de se expressar e de comunicar-se. Pronto, acabou. Para isso, você precisa o quê? Contar histórias. Então, também ela é uma arte de contar histórias. Mas para você contar histórias, você precisa organizar essas histórias. O pensamento. O pensamento. Isso tudo. Passa pelo pensamento e pelas ideias. Né? Então, aí foi o meu grande momento de clique. Opa!
Porque o indivíduo que não consegue organizar suas ideias, que não consegue organizar seu pensamento, como ele vai perceber o mundo? Como ele vai ver e enxergar o mundo? Como ele vai se perceber? Como que ele vai perceber o outro? Como ele vai se perceber inserido dentro de um todo? Né? Então, eu acho que o meu maior clique foi esse. Foi nessa percepção, Foi né? nessa percepção de perceber que o teatro ele tem um papel fundamental dentro da educação, como, né, como linguagem educacional, para que a criança possa conseguir organizar o seu pensamento e as suas ideias para expressar-se e comunicar-se. Comunicar-se. Entendeu? Uhum. E a ideia do conceito da Escola Parque, que propicia, de alguma maneira, você ter a possibilidade de ter uma qualidade na sua aula melhor do que se você tivesse numa escola que não fosse aqui. Ah, sim, eu acho Eu queria que você falasse um pouco da importância desse conceito de escola, né? E por que a Escola Parque é importante? Por que o teatro é importante, você falou, e por que a Escola Parque cumpre esse papel de importância, assim, na dentro sua visão? das artes, Dentro né? das artes Porque e especificamente no teatro. Bem, enfim, primeiro, eu acho que toda a concepção da Escola Parque, ela está completamente proporcional ao ideário do Anísio. Né? O que o Anísio pretendia? Primeiro, ele queria valorizar o espaço onde o aluno pudesse estar bem na escola. Ele queria propiciar que os lugares tivessem essa generosidade de amplidão, para que ele pudesse ter liberdade, né? Você percebe essa escola, o tamanho da Escola Parque 308 Sul, que é o modelo original do plano educacional traçado pelo Anísio na época da década de 60. A Escola Parque da 308 Sul. É o modelo, é o modelo original de como Anísio, ele né? pensava essa educação. E veio também como foi o primeiro princípio de se começar a pensar sobre educação integral. Ou seja, a integral como um todo. Da integralidade. Exato, o ser do humano aprendizado como integral, um todo, né? para que ele pudesse estar inserido dentro do mundo dele, mas um mundo que ele pudesse estar entendendo e refazendo diariamente. Entende isso? Então, a própria concepção da Escola Parque, ela propicia já essa forma de linguagens que são direcionadas para estar atuando aqui dentro. Entendi. E o teatro, mais ainda, porque olha só, ele pensava numa escola que tivesse um teatro. Tem o teatro. Um conceito muito simples, Sandra. O conceito de você ter 15, 20 alunos numa sala é muito diferente do que você ter 40. Sim, com certeza. Inevitavelmente, a qualidade da sua aula, assim, não tem e como a princípio comparar. ela foi elaborada para receber 4 escolas parques. Desculpa, 4 escolas tributárias. Tributárias. Né? Que viriam 2 de manhã, em turnos contrários, e 2 à tarde. Hoje nós recebemos 6, 7, 8 ou 9 escolas tributárias, num turno só, durante a semana. Então, ou seja, a criança também viria várias vezes na semana, ela só vem uma vez por semana. Então, toda essa concepção foi muito perdida, né? Ela se perdeu, né? Sim, porque ela necessita que as instituições possam investir. E é uma educação cara. A educação integral é uma educação cara, não é uma educação barata. Mas tem aquela coisa que é o seguinte, qual é o preço? O que vale as coisas, exato. né? E aí a gente vai pensar, a educação, não vale a pena investir na educação? O quanto se vale a pena investir na educação? Então, acho que também são pesos e medidas que precisam ser repensadas, né? E você estava falando no início utilizar a tua experiência de atriz para ensinar os teus alunos, essa troca. E o que você, atriz, aprendeu com os teus alunos? Ah, demais. O que fez você ser uma artista melhor? Da mesma forma, eu acho que o teatro se cumpre como linguagem. Porque o teatro, ele te obriga a ver e enxergar, como eu falei no princípio.
E aí você começa a se perceber mais. A partir daí, você começa tudo que você começa a trabalhar com a criança, você começa também a refletir com você mesmo. Entende isso? Então você começa também a perceber que você precisa organizar as suas ideias. Claro que aí é em outro nível, porque a gente trabalha não só como indivíduo, pessoa, tá, no dia a dia, mas você percebe como um profissional, como atriz também, dentro do trabalho, de um personagem que está contando uma história, de como você vai trabalhar novamente, revisitar esse personagem e construir esse personagem, isso te dá um ganho, aí te amplia, troca, né? Potencializa, entende? Potencializa o teu trabalho, né? O teu trabalho de artista. É uma linha que vai, é um caminho de ida e de volta. Ida e volta. É uma troca, né? Eu acho que isso acontece em todas as áreas, não acontece só no teatro. Mas, como o teatro, eu acho também que é uma arte muito completa e ela agrega todas as outras nela, né? Ela agrega a música, ela agrega as artes visuais, a literatura. Ela entra e sai sem que possa comprometer e ser comprometido como arte. Isso é muito bom. Infelizmente, o programa é pequeno, né? Pequeno. Rápido. Fale alguma coisa para a gente acabar isso. Deixa alguma mensagem, alguma coisa que você acha que de fato é importante para finalizar. Olha, eu olhei para sua camisa e vi duas máscaras, uma de alegria e outra de tristezas. A vida é feita de alegrias e tristezas. Só a forma como você organiza isso é que vale a pena viver. Bom demais conversar contigo, Sandrina. Obrigado, viu? Obrigada. É isso, minha gente. Nosso programa fica por aqui, um assunto bacana sobre o teatro. E eu queria agradecer a sua audiência. Continue assistindo o nosso programa. Obrigado e até o próximo.